Pessoal, eu tenho pensado bastante sobre o que significa ser desenvolvedor em 2026, principalmente depois da minha ida a Curitiba na CodeCon, ver as palestras sobre inteligência artificial, conhecer, né, e conversar com pessoas influentes na área. E eu tô muito, mas muito pensativo. Então eu resolvi aqui encostar o carro para, enquanto as ideias, né, estão aqui na minha mente, para a gente debater e refletir um pouquinho, né? A gente sabe que a tecnologia ela sempre evoluiu rápido, mas a minha impressão atual é de que a gente está numa fase completamente diferente, que a gente caiu num buraco e não consegue, sabe, mais voltar, não tem mais jeito. Porque não é apenas uma nova linguagem, não é um novo framework, não é uma nova arquitetura que a gente precisa aprender. Agora a gente tem uma ferramenta que ela é capaz de escrever o código, que ela é capaz de explicar o código, encontrar erros, gerar documentações, criar testes e até construir partes, ou, por que não, um sistema inteiro em poucos minutos. E isso acaba mudando muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vou deixar de achar que os fundamentos se tornam cada vez mais importantes. Talvez isso pareça contraditório, o que eu estou falando aqui para vocês, né? Porque se a IA ela consegue escrever uma função, por que eu deveria aprender estruturas de dados? Se ela consegue montar uma API, por que eu vou estudar HTTP? Por que eu vou estudar REST? Se ela consegue montar uma query, gerar uma query para mim, por que eu preciso, né, estudar estruturas de dados? Se ela consegue escrever um software inteiro, né, por que eu vou estudar arquitetura? Pessoal, a grande questão aqui é que gerar alguma coisa, desenvolver algo, nunca foi a parte mais difícil da engenharia. A parte difícil sempre foi saber se aquilo deveria ter sido feito daquela forma. E para julgar uma resposta, tu precisa conhecer o problema. Eu tenho usado IA todos os dias. Eu tenho aprendido muito com inteligência artificial. Às vezes eu faço perguntas que provavelmente eu levaria horas e horas pesquisando na documentação, em fóruns, em livros, em código-fonte. Isso já nem se faz mais, né? E o que eu acho da inteligência artificial é que é algo tipo extremamente fantástico. E ser contra isso, para mim, né, na minha percepção, seria como ter sido contra o Google, porque antes nós precisávamos procurar essas respostas em, por exemplo, em livros. Mas também existe uma outra coisa que eu tenho observado. Durante muitos anos, existia uma sensação muito particular em programar. A gente passava horas tentando fazer alguma coisa funcionar. A gente escrevia código, a gente ia aqui no fórum, a gente compilava, nós errávamos, a gente mudava muita coisa. Compilava novamente, dava um outro erro. Até que em algum momento aquele nosso código funcionava e dava aquela sensação tipo muito boa, sabe? Aquele tesão de programar. E a gente tinha e batia no peito e falava assim, cara, foi eu que fiz essa parada, mano. Fui eu que fiz. Recentemente eu conversei com um aluno meu sobre isso, né? Eu comentei que talvez a IA estivesse tirando um pouco dessa sensação de quem está começando. E ele discordou de mim e ele me mostrou uma visão totalmente diferente que eu não tinha pensado, eu não tinha parado para pensar ainda. Ele comentou o seguinte: professor, a sensação ela não desapareceu, ela só mudou de lugar. Antes o prazer estava em escrever o código e ver aquilo funcionar. E hoje, para algumas pessoas, o prazer está em descrever a ideia, construir algo com inteligência artificial e ver o produto inteiro funcionando, mesmo sem necessariamente compreender cada linha de código que existe. E é o que está acontecendo com grande parte aí dos SaaS que a gente vê, né? Quem está fazendo são vendedores de curso que não sabem programar e lançam uma plataforma. E talvez eu esteja errado, talvez ele ou eles que fazem dessa maneira estejam certos.
Talvez a gente está tentando medir uma nova geração de desenvolvedores utilizando a experiência, né, que formou a nossa geração. Mas, cara, existe uma preocupação que eu ainda mantenho. Porque, como é que eu posso explicar isso para vocês? Existe uma diferença enorme entre eu conseguir fazer funcionar e eu entender por que isso funciona. Porque enquanto tudo funciona, essa diferença ela parece ser muito pequena. Mas quando não funciona, ela se torna gigantesca. Quando a aplicação ela começa a ficar lenta, quando aparecem problemas de concorrência, quando os dados começam a crescer, quando surge uma vulnerabilidade, né? Quando uma decisão arquitetural tomada 6 meses atrás começa a cobrar o seu preço, ou quando a inteligência artificial ela acaba entregando 3, 4 soluções diferentes e tu precisa sim decidir qual delas faz sentido para aquele contexto. E nesse momento que os fundamentos, pessoal, eles aparecem, né? Porque se tu não tem fundamentos, tu não vai conseguir escolher e tomar uma decisão melhor para o teu produto. Bom, talvez o desenvolvedor do futuro ele acabe escrevendo menos código manualmente. E eu realmente acredito que isso vai acontecer e já está acontecendo. Mas não significa que ele precisa saber menos. E talvez isso seja justamente o contrário. A gente precisa entender sistemas cada vez maiores, a gente precisa tomar decisões cada vez mais rápido e a gente precisa avaliar uma quantidade de código que não foi apenas nós que escrevemos, ou quase não foi, né? A habilidade do programador hoje, do desenvolvedor, ela deixa de ser apenas eu que escrevi isso e passa a ser cada vez mais eu sei o que precisa ser feito. Manja? Eu sei avaliar o que foi produzido e eu sei reconhecer quando algo gerado não está certo. Por isso eu estou tentando encontrar cada vez mais esse equilíbrio. Eu quero aprender inteligência artificial, eu quero usar inteligência artificial, eu quero aumentar tudo aquilo que fizer sentido, eu preciso entender, eu preciso automatizar, eu preciso descobrir novas formas de trabalhar. Eu não posso parar no tempo achando que a minha geração estava certa e a geração atual estava errada. Eu preciso encontrar esse equilíbrio. Mas eu também não quero terceirizar o meu entendimento. Eu sei que frameworks mudam, linguagem muda o tempo todo, ferramentas mudam o tempo todo. A forma como a gente escreve software está mudando diante dos nossos olhos, mas talvez a nossa grande habilidade, né, dos próximos anos não seja aprender tudo que vem aparecendo. Isso já se tornou cada vez mais impossível. Então, talvez a gente precise focar no que pode mudar sem que a gente precise ficar correndo atrás. E o que você simplesmente não pode deixar de saber. E cada vez mais os fundamentos eles se mostram importantes, importantíssimos. É isso. 9 minutos de reflexão. Que doideira. 7h36 da manhã. Bora trabalhar, porque nem só de reflexão e inteligência artificial vive o homem. Deixa nos comentários o que você acha, se você concorda comigo, se eu estou totalmente equivocado. E é isso. Tamo junto, deixa o like, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui.